Bora, Danilo, tá no ar. Peraí, João, peraí. Bom, desculpa, pessoal, é que eu me distraí aqui no Quai. Eu prometo que é a última vez, ou a penúltima, né? Porque eu tô viciado, eu adoro essa rede social. Aliás, vocês já baixaram o Quai aí, pessoal? Eu tô viciado nisso aqui. Eu vejo em casa, vejo no camarim, vejo no banheiro e, como eu tinha um tempinho aqui antes de começar o programa, acabei vendo aqui também. Porque eu adoro isso, eu me divirto muito, eu dou altas risadas aqui. Aliás, tem uma parte sensacional para quem gosta de futebol. Tem o perfil da seleção brasileira, tem do Brasileirão, tem os clubes e até o meu timão tá lá. E tem um negócio de Fala Seleção, que você grava um vídeo e manda recado para todo mundo. E não é que os caras respondem mesmo? E o melhor, você ainda ganha dinheiro com o Quai. Acredita nisso aí? Hã? Presta atenção, se você indicar os seus parceiros aí para baixarem o Quai, você pode ganhar uma boa grana por cada grupo de amigos. Agora você se interessou, né? Pega aí o seu celular, aproveita que o QR Code está na tela e baixa o Quai agora. Faz isso que vale a pena, vai fundo. E agora vamos lá, a nossa convidada, ela é psiquiatra, palestrante e autora do best-seller Mentes que Amam Demais, o jeito borderline de ser. Com vocês, Ana Beatriz Barbosa. Prazer receber. Obrigada. Ó, a Prazer última vir. entrevista que você deu aqui tem uns anos já, foi o quê? 2017? Acho que 18. 2018? Acho que tem 2 anos. Tem uns 2, quase 3 anos aí. Ó, arrebentou de acesso no canal. Muita gente vem pra mim e fala, adorei o dia que você entrevistou a Ana Beatriz. Então, que a gente veio. repita hoje essa experiência. Que legal. Aliás, procurem. Naquela ocasião, nós conversamos muito sobre mentes psicopatas, né? Isso mesmo. Que era a entrevista foi muito em cima do seu livro Mentes Perigosas. Então, você gosta do tema, você tem que assistir a entrevista aí que a Ana Beatriz deu pra gente em 2018. Que a gente falou sobre psicopatia, sobre... às vezes você acha que psicopata é coisa de filme, mas psicopata tá ao lado, né? Dessa vez, nós vamos focar a entrevista em cima do seu livro Mentes que Amam Demais, o jeito borderline de ser. O que é borderline? Tá na moda, eu nunca ouvi falar tanto em borderline quanto hoje. É interessante, assim, o borderline é um transtorno de personalidade, ou seja, tal qual o psicopata, também é uma maneira de ser e de se expressar no mundo. Mas o nome é um pouquinho ingrato. Antigamente, borderline é a beira, né? É uma linha divisória, como se fosse uma fronteira. Antigamente se achava que a personalidade borderline era uma mistura de neurose com psicose. E aí ficou a coisa meio embolada. Mas, na realidade, se a gente pudesse descrever de uma maneira simples, é o oposto do psicopata. O psicopata é 100% razão, 0 emoção. O borderline é 100% emoção, quase 0 razão. Ele é desequilibrado para o lado da emoção. Exatamente, ele capota nas emoções. Então, o borderline ele tem muita raiva, ele tem muita fúria, ele tem muitos ciúmes, ele tem... É tudo muito intenso. Mas tem muito amor também? Não muito amor. Ele acha que é amor, mas não é. Por quê? Porque o amor é uma coisa bacana. O border, ele não tem uma identidade, ele tem uma identidade fluida. Então, quando ele quer alguém, ele passa, aquele alguém é a vida dele. Então, ele deixa de ser ele e ele vai ser o que a outra pessoa é. E aí ele não ama, ele depende. Então, ele faz tudo para não perder aquela pessoa, porque se perder, ele se perdeu. Então, por exemplo, um border ou uma border, tanto faz, quando começa a namorar alguém, ele vai criando hábitos do outro. Então, se é um cara que é evangélico, esta mulher vai começar a andar com a Bíblia e decorar a Bíblia. Se for um judeu, ela vai estudar a Cabala profundamente. Se for um árabe, ela vai estudar a língua. Assim, porque são pessoas extremamente inteligentes. Mas pelo que você fala, eu percebo que o borderline é uma coisa... Parece que é uma pessoa que se anula pelo próximo, mas é uma coisa
meio narcisista, ela se anula por ela mesma. Porque na realidade ela vai viver a vida do outro. É como se fosse assim, eu tenho um vazio tão grande que eu preciso de uma identidade. É por ela que ela faz isso, não pelo Exatamente, outro. exatamente. Por isso que é difícil falar amor. Tanto que no final do livro eu questiono essa coisa do amor. Porque eles dizem que amam demais, mas na realidade eles têm apego demais. Eles precisam de uma identidade. Então eles pegam aquela pessoa, você é a minha vida, eu amo você, eu morro sem você. Mas aquela pessoa tem que se devotar a ela. É como se o borderline, né, não é que ele está se doando para a pessoa, ele usa a pessoa como se fosse um aparelho para ela respirar. Exatamente. Ou seja, é aflitivo ter um relacionamento com o borderline. Muito, porque veja A pessoa bem, está te sugando o tempo todo. ela necessita ou ele sugar, porque ele não tem uma identidade. Se você for ver as características básicas do borderline, é uma instabilidade, muda o tempo inteiro de acordo com o tratamento que você dá para ele. Se você está bem com ele, está ótimo. Se você está mal, ele fica É péssimo. quase uma criança mimada. Fez o que eu não gosto, eu vou berrar e vou Você falou uma coisa espernear. maravilhosa, porque se a gente for ver na estrutura psíquica, o border é uma criança que não amadureceu. É uma criança mimada. Literalmente. Tanto que as crianças border, por exemplo, são sedutoríssimas. São aquelas que cantam, que fazem tudo, mas são crianças muito birrentas. Duro, viu? Vou te dizer uma coisa, Danilo. São pessoas extremamente sedutoras. Claro. São muito inteligentes. Têm uma alegria, têm uma intensidade que, em princípio, um homem se apaixona por uma border pela intensidade, ela é livre. Então, uma mulher que é capaz de dizer tudo, falar tudo. Sabe aqueles homens muito certinhos? Eles se fascinam pela liberdade de Eles uma gostam border. das loucas. Não sei se você gosta da louca, mas é emocionante, tem uma emoção, Elas tem uma coisa Traz uma bacana. vida. Traz uma vida. Traz vida. Traz Você muita tá ali vida. todo certinho, vem umas loucuras, fala, ô... É uma loucura mesmo, Mas né? eu percebo que existe uma linha como você disse, né? A borderline, ela é mais emotiva, o psicopata é racional. Mas eu vejo que os dois fazem o que fazem pro seu próprio ego. Os dois vivem em função do seu narcisismo. Eu entendi o que você falou. Tem mas ligação ou não? tem uma ligação, entendi seu ponto de vista, interessante. O border faz por desespero, por ter que existir em alguém. O psicopata, ele faz, mas ele gosta de ser como ele é. O border não gosta de ser quem ele é. O border tem uma visão dele sempre depreciativa, que ninguém gosta, que ela é menor do que o outro. Mas você me descreveu, vou usar uma palavra, me perdoe quem é borderline, e eu espero que a doutora Ana vai me corrigir, mas você me descreveu um parasita. É um ser que parasita você. Mas por desespero. Por desespero. O parasita desespero. também faz por sobrevivência. Ele precisa daquilo Diferente pra do existir. psicopata. Diferente O do psicopata faz por prazer. O psicopata é um predador. Tem prazer. O psicopata tem prazer. Borderline é mais um parasita. Mas é desespero. Por exemplo, se a gente vai lembrar da Marilyn. A Marilyn dizia uma frase, Marilyn Monroe, dizia uma frase que eu adoro. Ela era borderline? Sim, sim. E ela dizia tá até no livro, eu detalhei bem, ela dizia uma coisa assim, em relação ao Oscar, teria ganho vários se fosse pelo fingimento de orgasmo na cama. Ela é boa, ela era boa. Ela era boa E ela nisso. falou, e ela teve milhares de homens, e ela sempre dizia, eu não gozava. Eu fazia eles pensarem que eles eram maravilhosos, mas para não perdê-los, eu o tempo todo A pessoa fingia. se anula. Totalmente. É um fingimento, é uma dor. No fundo, é uma grande dor. O psicopata, quando a gente conversou, aliás, vejam a nossa entrevista que já teve aqui. O psicopata, quando você esteve aqui, você me disse que ele nasce assim. Sim. Não tem cura. É de fábrica. O borderline nasce assim e tem cura? O borderline, ele nasce assim, tá? Por quê? Porque transtorno de personalidade é uma coisa que você não fica. Não ficou bipolar, não ficou toque. Não é que essa criança, não é que você mimou essa criança. Não. A criança é assim. Exatamente. Mas tem como tirar isso? Tem como melhorar. Tem uma coisa muito boa no borderline, eles são muito inteligentes e ao mesmo tempo que eles podem fazer muito mal para alguém que eles querem como identidade, eles são pessoas que podem ser extremamente devotados, se não for por uma pessoa, por uma causa. Se um borderline quiser, por exemplo, pegar qualquer causa, ele vai levar aquilo com a mesma intensidade
que ele leva os seus afetos. E eu costumo dizer assim, o border ele é obrigado a ter uma causa, porque senão a causa dele é buscar uma identidade. Você me descreveu uma pessoa que eu, aliás, entrevistei lá na Band, vou falar o nome dela, que é uma pessoa pública, que era a, como chama? É a Sarah Winter, não? Sarah Winter. Ah, não, eu tava pensando nela. Conhece Sarah Winter? Não, Sarah não. Winter, pesquisa sobre ela. Eu vou falar, é uma pessoa pública, enfim. Não tem problema nenhum, tudo que eu vou falar é público. A Sarah Winter era uma militante feminista. Ah, sim, já sei quem é. Ferrenha. Que quando estava aqui, mas ela seguia a cartilha à risca de andar pelada, protesto pelado. Eu entrevistei ela na Band, na época que ela era militante do Fêmen no Brasil. Depois ela mudou o lado. Ela virou conservadora, bolsonarista, radical, fanática, a ponto de ser presa porque entrou lá, porque serviu de cavalo para os caras, usaram ela de bucha de canhão, a tonta foi presa, né? Os patrão dela ficaram bem quietinho, ela cumpriu a pena lá. E hoje, depois saiu, agora não é mais bolsonarista, e agora ela já está em uma outra causa católica. Mas por quê? Com a mesma intensidade. Com a mesma intensidade. Isso que eu estou falando. Elas são intensas, eles são intensos. Não tem ninguém mais intenso que um borderline. Não existe. Mas eles precisam de causas. Ou então ele precisa de alguém para assumir uma identidade. Eu prefiro que elas tenham causas. Porque, assim, o border ele lê rejeição mesmo quando não tem rejeição. Então, qualquer pessoa border vai dizer que foi rejeitada na infância. E aí você conversa com os pais e vai dizer, mas ela foi a que eu dei mais atenção. Foi o filho que eu mais dei carinho. Eu cuidei porque ele era doente, Muito. É um poço sem fundo, o tipo de atenção que ele quer. O que acontece com o border, o grande sinal de mudança é quando, primeiro, ele admite que ele é assim, que é difícil. Porque a maioria tenta fazer como o Marilyn, se disfarçar. Muito tempo depois foi se descobrir que Marilyn não era órfã, se dizia órfã e a mãe morava perto dela. Foi dizer que foi estuprada por um tio, que ninguém sabe se esse tio existiu ou não. A única coisa verdadeira na história de Marilyn é que ela não conheceu o pai. O resto... Exagera. E ela acabou ficando com aquele jogador de futebol americano, se eu não me engano, porque ela achava que a nação ia gostar mais dela. Mas aí já é o borderline quer agradar o pai, a mãe, o marido. Ela quer agradar a nação. Uma potência mundial. Com certeza. O que acontece é que o border tem pavor de ser rejeitado. Pavor, pavor. E vou te dizer, dependendo de como é rejeitado, por exemplo, você tem um relacionamento com uma border. Se você sai da vida dela num momento, ou então com uma rejeição do tipo assim, não vou mais responder, chega, acabou. Ela vai atrás de você durante muito tempo. Tem gente rindo aqui porque vocês sabem, isso acontece. Olha, cuidado. Já passei por isso. Oi. Acho que ainda passa. A André Surak esteve aqui e disse que era borderline e ela, hoje, adulta, ela mama. A mamadeira lá como criança. Ela mama até hoje. É isso que eu estou dizendo. Psicologicamente, são pessoas que estão na primeira infância. Não saíram de lá. O fato dela mamar dá uma aliviada na sensação de borderline. Ela pega e descarrega tudo no ato de mamar. É simples. Por exemplo, mamar é a coisa que está no seu controle. A mamadeira não vai fugir. Eu não preciso ir atrás de você, controlar você. A mamadeira me dá um conforto que um bebê tem e está ao meu controle. Porque o grande problema da border ou do border é que ele quer controlar a vida do parceiro total. Isso é enlouquecedor. Mas não é que quer controlar para ter certeza que você não vai embora. Só que uma pessoa assim nunca vai ter certeza. Não, porque não tem controle. Ela cria a realidade. Mesmo não criando, Danilo, não tem controle. A gente não tem controle da nossa vida, imagina do outro. Não é curioso que quanto mais às vezes eu percebo que a pessoa não quer que algo aconteça e trabalha para não acontecer, é o que acaba acontecendo, porque ela te... por exemplo, não quero que essa pessoa me traia, e ela espreme, ela te anula tanto que você, às vezes, para se sentir viva, às vezes você vai falar, eu não aguento mais, eu vou viver um pouco. A maioria das pessoas que já teve um relacionamento com border, que no início é maravilhoso, não é um caso científico. Hoje é o dia. Caso científico. Não, olha só, a maioria das pessoas que tiveram algum caso, algum romance com border, gente, no início é maravilhoso. É fantástico. Os 3 primeiros meses você tem certeza que você atingiu o paraíso. Quando os 3 primeiros meses passam e aí a pessoa começa, tipo assim, agora eu dependo dele, nossa, vai querer controlar tudo.
E o tratamento? Tem remédio? É comportamental? É tirar o vício? É deixar a pessoa atenta para quando... Como que faz? O grande barato, primeiro, é se reconhecer border, que é muito difícil. É igual alcoólatra. Exatamente, é a primeira coisa. Segunda coisa, border nunca procura ajuda porque é border. Procura porque está com uma depressão por ter terminado um relacionamento e quer morrer. Tá? Então, ele chega deprimido. O problema é que você trata a depressão. Aí, quando você vai abrindo, você vai vendo que aquela depressão se repete de tempos em tempos, toda vez que tem um relacionamento frustrado. É um relógio. Não é uma depressão como bipolar, que acontece independente das coisas. Então, aí você vai vendo que aquela pessoa tinha uma dificuldade de relacionamento íntimo muito grande. Tá? É muito difícil. O border é maravilhoso como amigo, para você encontrar numa festa. Faz uma festa, é maravilhoso. Agora, na intimidade, quanto mais ele vai dependendo de você, mais ele vai cobrando e você vai ficando sufocado. E aí, nessa hora que você perde. Então, às vezes a gente tem que usar remédio, sim, quando está na depressão, quando está numa instabilidade muito grande. Remédio para o sintoma, é remédio para depressão. Sintomas. Para o borderline não tem medicação. Não, a gente faz sintomático e a terapia cognitivo-comportamental. É igual ao alcoólatra, não tem um remédio para você parar de ter desejo em álcool. O que tem é você ser vigilante para quando vier, é por aí. É isso mesmo. Eu digo uma coisa, quando eu vou tratar borderline, primeiro, eu falo assim, você sabe que você é? Sei. Você realmente quer mudar? Porque me parece que você acumulou derrotas horrorosas, perdeu pessoas maravilhosas, inclusive filhos, porque as pessoas vão se afastando. Aí a pessoa, ok, geralmente chega para mim já no final do poço. 3 anos sem se relacionar com ninguém. Aí a pessoa olha para mim, como assim? Eu falei, mas você tem que cortar o vício, você tem que aprender a ser você. Você nunca foi você. Dá para aprender? A pessoa aprende? Sozinha, sim. Sozinha, sim. Você tem que tornar a sua companhia suportável e agradável. Se você me provar que você consegue isso, você pode tentar um relacionamento. Se você puder conviver com você, acho que você está preparado para conviver com os outros. A maioria desiste quando eu digo que tem que ficar 3 anos sozinho. Mas isso é um estágio de acômodo também. É muito cômodo você depender do outro para ser feliz. Mas é dependência mesmo. O border tem... É igual, de novo, o exemplo do álcool. Exatamente. É dependência. É dependência afetiva. Por isso que eu falo, dependência não é amor. Vou mostrar algumas fotos aqui. Uma é a Marilyn Monroe, que você já falou que era borderline, né? Já falou algumas coisas sobre ela, né? Põe uma outra foto aí. Janis Joplin. Janis Joplin. Era borderline. Borderline, sim, muito. E a Janis, ela tem uma coisa que ela era uma menina que na adolescência, ela era uma criança normal, assim, boazinha, quietinha. Na adolescência, ela começou a engordar muito, ter muitas espinhas e começou a sofrer um bullying pesado na escola. E aí resolveu criar uma identidade, que foi da menina rebelde. Ela não era nada disso. Nada disso. Ela não era a alma do rock and roll, não era contra mas ela viu que quando ela fez aquilo, nossa, eles estão me aceitando. E ela foi exagerando no tom. Agora, ela tinha uma coisa que eu acho que a coisa mais marcada dela é a intensidade de palco. Acho que foi uma das pessoas... Porque ela não tinha muito desejo sexual, mas ela dizia uma coisa. Eu, quando estou no palco, eu transo com o Ela público. transava no palco. Ela fala, eu transo com a plateia, porque eles me amam. Transava com o Jim Morrison do The Doors também. No palco? Mas ele transava com todo mundo. Com todo mundo também. Ela transou com o Serguei, pô. Então, o Serguei... Ela curtia. O Serguei conta que ela transou com ele e o Morrison do The Doors junto. Tá de sacanagem. Ele conta. Serguei é maneiro, hein? Contou aqui pra nós. Serguei Mas sabe é viver. interessante você estar falando. Ela teve, em 1970, ela teve no Rio de Janeiro, tentando fugir um pouco dos problemas lá, por um negócio de drogas. A Janis Joplin se hospedou no Copacabana Palace, né? E foi expulsa do Copacabana Palace porque ela começou a nadar pelada na piscina. Opa. E aí criou uma confusão ali na Copacabana Mas que Palace. curioso, né? Alguém que tá querendo fugir do vício em droga e ir pro Rio de Janeiro. Mas ela não era conhecida aqui. Hoje... Não, mas é que tem muita droga. Não, sim. Hoje, se ela faz isso, vai pro Rio de Janeiro, nada pelada, ela ganha um agente pra virar funkeira. Não,
Fala, ó, você vai estar no meu próximo clipe. Ó, com certeza. Quer entrar no BBB? É verdade. Entrar no BBB? E ela saiu do hotel, né? Não sabia pra onde ir, procurando. Ela não era conhecida Agora, aqui. imagina o desespero dessa pessoa pra transar com ser gay. Ela quer muito chamar. Mas, meu filho, não era desespero, era muita droga, né? Põe mais uma pessoa aí, cadê? A Amy Winehouse. Ai, ai. Adoro. Morreu muito cedo também. 27 anos. 27, Igual igual a a Janis Joplin, né? Exatamente. É muito autodestrutiva, Muito. né? E você olha pra vida dela e fala, meu, tá dando tudo certo com essa menina. Por que ela tá se autodestruindo? Era borderline? Borderline. Ele se autodestrói, o borderline? Sim. O borderline, ele tem uma impulsividade que tanto vai para o outro, esses ataques de raiva, de fúria, e como também vai para dentro, ela implode. Quando ela fica sozinha, ela joga nela. Se corta, tenta se matar. As tentativas de suicídio entre bordes é muito comum. Você vê que é o oposto do psicopata. O psicopata mata os outros, né? Nunca vai se matar. É, nunca vai se matar. Borderline é se autoflagela. Destrói. Eu gosto de pegar as peles desse meu dedo aqui e lá vem. arrancar. Dá uma dorzinha, mas eu gosto. Você acha que sou borderline? Não. Não? É imundo, né, Nossa velho? Senhora. É Não. sujo mesmo. Não. Isso é um pouquinho ansioso e perfeccionista. Ah, Eu tô vendo que o Léo Lins está desenhando muito nessa entrevista. Exatamente. Você vai fazer um desenho já Exatamente, para dar uma recordação desse Querido, momento muito ilustre aqui. obrigada, muito Ô, obrigada. Doutora, você deve ter visto o Roda Viva, que fica o cartunista desenhando a Sim, entrevista, sim, né? A gente é um programa que quer mostrar que somos intelectuais também. E Exato. já o Léo vai mostrar o seu desenho. Eu sempre procuro captar assim, um resumo da Ai, que entrevista. amor. A energia. Você é borderline ou é A psicopata? energia. Eu sou uma pessoa completamente normal, né? Eu acho que você é psicopata, Léo. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode? Doutora, tem como dois borderline ser um casal? É uma Olha, boa querida, pergunta. eu acho que pode ser, assim, por um final de semana. 3 dias, como, né? 72 horas. Mas é uma Dura boa bem pergunta. O pouquinho. que dá um Excelente. casal de borderline? Muita briga, muita bebedeira. A Amy Winehouse não era com... Era, exatamente. Outro Mas era ele também, não, né? mas o Blake eu acho que era psicopata. Na época da Mary Monroe, o termo borderline já existia? Porque me parece uma coisa tão recente. Não, Eu só ouvi ficava- falar recentemente borderline. Não, na realidade, o termo já existe há um tempo. O problema é que é muito difícil diagnosticar. Em geral, as pessoas têm diagnóstico bipolar. A Mary tinha diagnóstico bipolar. Mas o bipolar é diferente. O bipolar ele tem uma mudança de humor, ele tem uma genética bem marcada e a depressão e a euforia ocorrem independente de uma frustração. O borderline está muito marcado ali. O que desencadeia, o gatilho, é a frustração afetiva. Sempre. E aquela... Tem um senso comum também, que é quase um dito popular, que a pessoa fala que é louca. Ah, a pessoa é louca, mas rasgar dinheiro não rasga. Olha- Tem um limite, assim? Eu só vejo os caras bipolar para pegar dinheiro dos outros, mas na hora dele pegar o dele e dar pros outros, aí o outro lado da Não, bipolaridade... olha, Acontece os dois? Acontece. O bipolar, na euforia, Ele dá também. ele gasta tudo. Eu tinha um paciente bipolar que já faleceu, ele entrava em bipolaridade, ele sumia, ele ia para aquela zona de prostituição ali da Prado Júnior, em Copacabana, Ah, ele é. fechava Top. aquelas casas de prostituição e ele pagava tudo para todo mundo. E teve uma vez que uma mulher lá, que ele ficou, me ligou, doutora Ana, eu falei, sou eu, eu sou a namorada do fulano. Eu falei, interessante, você achou ele está perdido. Não, ele está aqui, olha, ele me disse que a senhora vai me liberar a comprar uma Mercedes classe A para mim. Porque eu tinha interditado ele em fase de euforia. Então, só eu podia liberar o cheque. Você não liberou. A mulher foi bater na minha porta do meu consultório. Meu Deus. E aí eu falei, olha, eu vou te dar o carro. Deixa ele ficar bem, se ele liberar, o dinheiro é dele. 20 dias depois, eu consegui internar ele, estava ótimo. Aí eu falei, e aí, o que a gente vai resolver? Ele, pô, mas eu prometi, né? Homem tem palavra. Aí eu falei, eu falei, classe A, você vai dar uma Mercedes classe A? Vê se ela aceita o Uno Mille. E aceitou. Você aceitou? Olha, E falei pra ela, olha, melhor, o IPVA é mais barato, seguro, você vai poder sustentar. Mas essa Rio de Janeiro daí, avisado. essa ganhou na loteria, hein?
Foi, mas pra Pô, você, tá pra você ligado, ver né? o caráter dele. É o cara de caráter, mas ela achou o loucão premiado. Acertou demais. Ganhei o loucão premiado. Eu que achei. Não, e ela falou, a senhora tá duvidando de mim? Eu falei, não, tem certeza, mas ele não tá no juízo normal. Beleza. Olha, ó, velho. já terminou o desenho? Tô até finalizando. Já você finalizando. chama a Vou dar um nota. resumo aqui no final. A pandemia fez muito borderline sair do armário? Agravou mais? Eu acho que fez border procurar a companhia a qualquer custo nos aplicativos. Os Tinder da vida, então E tem é uma coisa Tomar que cuidado, não né? Tem que tomar menosprezem. cuidado. Borderline, em geral, são pessoas muito bonitas. Danilo fica no grinder Cuida lá. bem, vou te falar. Experiência pessoal, cuidado com esses aplicativos, gente. Sorte que é 3 mulheres pra cada homem, né, Danilão? Tu tem menos risco. Mas olha, já aconteceu. A primeira, a segunda, a terceira eu desisti. Veio as 3. Veio outra. Tem que ter muito cuidado. Os aplicativos bombando. E elas, assim, aquela mulher ou aquele homem que se muda para casa da pessoa. Ah, eu vou aí então, vou fazer o supermercado e fica lá. Fica lá. E Isso casa. aí isso eu sempre tomei. Tem muito Você não border que pediu, casa. você não pediu, a pessoa vai se mudando. Exato. Olha, e tem uma coisa Cala a muito, boca, cala a boca. muito interessante. Para de rir, cala a boca, velho. Vou te tirar porque daqui. assim, Por isso que border não é gosta legal muito... trabalhar com amigo. Tá vendo? Border gosta muito de bichinho. De animal. Por quê? Porque o animal, ele não rejeita. Você já viu um animal? Faça o que você faça. Você chega perto da carinho, ele... Então, eles são muito apegados. Aí, o que eles fazem? Ah, eu tô sozinho, meu bichinho tá sozinho. Aí, se muda pra casa da pessoa com o bichinho. Aí, você fica com pena de mandar embora por causa do bichinho. Putz. Totalmente. Já aconteceu? É. Problema. Já que, como você diz, o borderline é uma pessoa humana, não é igual um psicopata que você Muito, quer distância. muito. Você quer ajudar. Você fala, não, uma pessoa com problema, você quer ajudar, só que às vezes você não pode ajudar, às vezes você vai ser Não, consumido. depende. Se tiver a consciência, tiver naquela fase, sei quem eu sou e quero melhorar, vale a pena, porque assim, são pessoas muito inteligentes, divertidíssimas, tem uma cultura geral, um humor rápido, que é Por fascinante. que essa é uma característica de borderline? Porque como eles querem chamar a atenção das pessoas, eles aprimoram os talentos, E eles não fazem nada pela metade, eles são intensos. Então, se ele quiser, se uma mulher quiser te agradar e sabe que você gosta de música dos anos 50, ela vai estudar aquilo e vai saber tudo. Você acha que pode chegar ao ponto dela mandar um carro de telemensagem com Pode. música? Meu Deus, Pode. olha o perigo. Pode, Moleque. Caramba. Ó, mas tu achar uma dessa que chega com 4 videogames pra tu casa. pode. Aí eu dou uma de psicopata e por uns Vai 3 levando. meses, até ganhar todos os jogos, eu aguento. Muito boa. Aliás, A taxa de suicídio aumentou muito na... a pandemia, eu vejo que sim. Mas abafado, né? Porque a gente ainda tem esse preconceito. Eu falei isso muito no meu livro Mentes Depressivas. As pessoas não falam sobre suicídio. Pra você ter uma ideia, em 2018 foi o ano que a Organização Mundial de Saúde dedicou ao suicídio, ao combate ao suicídio. Mas sabe o que acontece? Por exemplo, hoje nas redes sociais ou no YouTube, se você fizer um vídeo de suicídio e te denunciarem, vão tirar. Porque muitas redes sociais, muitos meios entendem que falar de suicídio é incentivar pensamento suicida. Então, se você está lá falando de suicídio, cara, isso mesmo, vou me matar. É assim ou é o contrário? Eu diria que é a forma como se fala. Não tem nada demais falar sobre suicídio. A questão é não idolatrar o suicídio, porque, em geral, só aparece suicídio na mídia e com muito, muito impacto quando algum ídolo se mata. Eles romantizam isso. Por Tava a gente exemplo- falando aqui, a Amy House também morreu com 27 anos. Exatamente. Dá uma romantizada na autodestruição, né? O Robbie Williams, não era aquele que fez o Robbie Robbie Williams, que fez Sociedade de Poetas Mortos. Ele Matou. suicidou. Mas ele suicidou porque é um cara que já estava numa dependência química de tudo e não aguentou mais. E descobriu que estava com Alzheimer, Tudo. era bem louco. Esse era borderline, hein? Total. Você viu o documentário dele na HBO? Esse era bem borderline. Agora, são os melhores atores e atrizes do mundo. Por quê, Danilo? Em não sendo nada, ele não faz um papel, ele é aquele papel. Isso aí. Ele vira aquilo. Tanto que um ator, uma atriz borderline, quando acaba uma peça, quando acaba um teatro, um filme,
eles levam 6 meses para largar o personagem. As pessoas que convivem falam assim, e Você acha aí? que é charopada? Você vê, o Jim Carrey fez isso com o Andy Kaufman. Jim Carrey, totalmente border, Borderline Jim Carrey. totalmente. Então, eu ia perguntar isso. Borderline pra artista é bom, né? Sei lá, pro cara ser ator, tu falou, mas escrever Olha, poeta, pra escrever música, tá sempre tudo. sofrendo. Ai, meu Deus. Para tudo, porque sertanejo. assim, eles têm um vácuo que quando eles encontram algo que preencha, eles não fazem metade. Eles vão ser os melhores. Porque eles não brincam de fazer. Eles se transformam naquilo. Ó, a conversa tá boa, vou fazer um rápido intervalo e a gente volta para falar mais sobre Borderline com a Ana Beatriz Barbosa Silva. Não sai daí. Estamos de volta. Hoje estamos falando de Borderline com Ana Beatriz Barbosa Silva, autora desse best-seller que vocês estão vendo na tela, é Mentes que Amam Demais. O título do livro é esse, mas a gente começou a conversa com você dizendo que isso aí não é bem amor, não. Esse amar demais não é bem amor, né? Não, eu acho que é dependência. Mas, assim, todo border se diz um grande amante, que ama muito, que dá tudo pelo ser amado, que faz qualquer coisa. Você E faz. consegue fazer o borderline fazer coisas que ele não quer ou ele faz porque ele nem tem desejos? Ele fica esperando você ordenar, sei lá. Ah, vamos na suruba. A mulher vai e adorou. E depois ela descobre que não gosta. Ou ela nem tem opinião formada. Se for assim, ela tá iniciando com você e aquilo é importante para você, ela irá e vai dizer que adorou. Anos depois você vai dizer que ela vai dizer, olha, eu nem gostava, mas eu te amava tanto que eu ia para te agradar. É top. E o risco de falar, ele abusou de mim porque eu nem queria fazer aquilo. Só que Existe. Só que o cara achou que ela queria porque ela fez. Existe. Caramba, É muito complexo. complexo. Porque... É muito complexo, porque naquela hora ela vai dizer sim e vai dizer que adorou. Depois vai falar que não gostou e foi abusada. Que doideira. É muito complicado. Porque Não dá fazem pra qualquer entender coisa. se o borderline, na verdade, é uma pessoa que está o tempo todo te dando ordens, te conduzindo de uma forma autoritária, ou se é uma escrava. Ela é o quê? É uma... As duas coisas. Porque, assim, ela é manipulada e manipulável. Ela, para ter você, ela vai tentar manipular você o tempo todo. Ela te manipula com a manipulação. São dos teus desejos até. Entendeu? Então, ela entra na tua vida e você fala, nossa, mas ela gosta de jogar, nossa, ela gosta de suruba, nossa, ela gosta de tudo que eu gosto. Então, você fica fascinado. E ela vai fazer aquilo que você vai jurar que ela gosta mais que você. Ela te manipula sendo manipulada. Exatamente. Ela Ao mesmo tempo, você, se for um cara mau caráter, você fala assim, olha, o negócio é o seguinte, eu quero suruba, mas eu só quero com as suas amigas. Ela vai dar um jeito dessas amigas. Nem que ela perca as amizades. Top. Maneiro, hein? Mas depois, na hora que der errado o relacionamento, a conta vem alta. É. Aí a conta vem. É, porque quando cai a ficha é muito complicado. É muito complicado. Acaba, às vezes, em crime passional, homicídio, ou não chega a tanto? Pode acabar. Porque o psicopata mata, sangue Sim. frio vai embora, mas o borderline é aquele que Por se desespero. enquadra no crime passional, que mata e depois se arrepende. Meu Deus, o que eu Totalmente. fiz? Esse geralmente é o totalmente. borderline. É, eu diria que o crime passional seria um crime cometido muito mais por borderline. Por quê? Porque ao matar o seu objeto de amor, entra o desespero. Porque matou ela também, matou ele também. E o borderline tem essa noção assim, fala, puxa vida, eu já estava 5 anos aqui respirando por aparelhos com esse cara, agora acabou com ele, vou ter que começar a construir tudo de novo. Sim, por isso que tenta não acabar de jeito nenhum. Mas quando ela arruma outra pessoa, é como se nunca tivesse acontecido outro. Não, porque ela vai começar com a mesma intensidade. Por isso que eu proíbo de ter relacionamento. É difícil. A Maneiro, maioria né? desiste. Ô, doutora, Tem uma pergunta aqui. Diga né? lá. Você tá interessado, hein, Murilão? Eu tenho uma grande... Você é um cara... Eu tenho uma questão. Você é um cara que... Uma questão só. Conhece Vamos lá. muitas loucas por aí, hein? Você sabe disso. Posso abrir aqui o contato? Não. Eu sei. A gente... Vamos pra agenda? Não, Vamos. uma pergunta, porque agora teve na Fazenda, teve a Raíssa, não sei o quê, que Raíssa. ela é Eu borderline. lembro. E ela tava no reality show. Assim, pro entretenimento é muito top. Mas é certo fazer isso? Porque senão dá pra encher uma casa de reality show só com borderline. Seria um reality bem mais legal, não? Não, acaba em uma semana. Não- Vai não- ser um quebra-quebra.
A Raíssa só Mas foi isso, com... isso é um belo formato de programa. Pô, É muito é, bom, velho. Tô é te muito falando, bom. casa dos Mas borderline. Tinha olha o casa só, dos artistas. a Raíssa só se Border segurou House. porque a Todinho Jojo deu uma segurada nela, querido. Ah, Eu falei isso. Entendi. Eu comentei. A Jojo deu limite, deu teto. Porque senão ela não ficava, não, já tinha sido expulsa. Expulsa, É né? certo Tá expulsa. explorar um borderline num programa de TV? Porque ele Eu tá acho que não. 100% consciente que ele pode assinar para ir ou ele deve ser tratado como um deficiente? Não, ele tá 100%. Ele sabe. Não, ele é adulto, tá 100%. Ele sabe os riscos, mas ele também tem que ter algo que diga que se começar a ter ataques de fúria, como a Raíssa começou a ter, Sim. tá fora. Que doideira, hein? Essa ética, hein? Estragando todo o entretenimento da TV. Ô, doutora, Ele é psicopata. ele é. Pô, valeu, Léo obrigado. terminou o desenho, Léo? Terminei. Eu tô Tava curiosa. dando um Ele é acabamento um final aqui, cartunista. Eu tô viu? vendo. mas eu já acho que já Eu posso já tô apresentar. vendo aí uma- Consegue, aliás, pelo Obrigado. traço da pessoa, assim. A criança vai no psicólogo, o psicólogo fala assim, desenha teu pai e tua mãe uma casa. Aí, pelo traço, o psicólogo faz algumas leituras. Não pelo traço, mas Pelo pelo conteúdo. Pelo tamanho do pai, pelo tamanho da mãe, pela postura, se está chorando ou não. Por exemplo, tem criança que desenha um pai desse tamanho e uma mãe desse. Aí você já sabe quem manda em casa. E tem criança que uma mãe desse tamanho e um pai ali totalmente... Então, se prepare, Léo, porque ela vai Vamos analisar o lá. seu desenho Não, também. mas o meu é um resumo da entrevista. Mas ela vai analisar. Pra quem Vamos. perdeu tudo. Mapa Então- mental. Nossa, esse é o seu desenho. O- É o resumo da entrevista. Nossa. Né? O que é isso? Eu botei, inclusive, várias linhas, né? Que seriam as linhas de borda, né? As Borderline. linhas de borda. Exatamente. Léo. Aqui, a moça que está se adaptando ao árabe, tem um turbante, ela tá com a burca. Tá pegando a burca, ela vai mudar. Né? Ela vai entrar, vai usar a burca agora. Dedicado. Aqui em cima temos o Danilo com uma border. Ele comentou esse relacionamento. Uma máscara pra gente não saber quem é. Exatamente. É um border collie para representar, para quem não pegou. Tá representando Border aqui o collie. Danilo com uma cadela. Cadelinha Amém. border. Os dois no relacionamento amoroso. Aqui em Winehouse explodiu. E aqui, Johnny Joplin, no Rio de Janeiro, curtindo na praia pelada. Você acha que ela está inteira pelada, mas aqui embaixo é o Serguei, que estava com ela na praia. Não é A engraçado. nuca do Serguei. Ele fez um mapa mental da entrevista. E no meio, a Exato. doutora? Oi? No meio ali, quem é a doutora? É o doutor, exatamente. Caramba. Perdão. Perfeito, Peço perdão por essa perfeito. gafe, começando pela olha doutora só, o Ana. vestido tá idêntico. Exatamente. Né? Eu O faço representação. cabelinho, a Olhando boca. assim agora Desenho esse realista. traço, põe ali. É uma pessoa com deficiência mental? Eu diria que é um pouquinho infantilizado. Um pouquinho infantil. Muito. Tá lindo, tá lindo. Não foi ele que você chamou de idiota a outra vez que esteve aqui? Foi. Ele tá se vingando. Ele tá se vingando. Não, mas olha só, me perguntaram se você era Não, psicopata. Eu falei que não, parecia só idiota mesmo. É a mesma coisa que a gente pensa aqui. A doutora Ana Beatriz Barbosa tem canal no YouTube, Tá tá no no limite pra ser um Instagram. retardado. Qual que é o seu conteúdo no YouTube? Como é que faz pra acessar? É Ana Beatriz B. Silva. Mentes... De graça. Em pauta. Vamos ver aí, cadê um trecho do canal? Você sempre teve um pé atrás com o João de Sempre. Deus. E vou te dizer Ele é um mais. psicopata. Eu tive um problema sério de saúde há 3 anos atrás e vários amigos chegaram para mim, olha, eu consegui para você ir no João de Deus, tá. Olhei para eles e falei assim, se eu tiver que morrer, eu vou morrer, porque é a minha hora, mas eu não vou no João de Deus. Esse cara é um embuste. Meus amigos, você está sendo não sei o quê, você não está pensando na gente que quer te salvar. Eu falei, ok, fala com Deus, já falei com ele. Você Se fica for a com o minha João, hora, eu fico com Deus. Eu fico com Deus. Você vai no João, eu vou em Deus. E aí tá tudo bem. E aí, quando estourou a questão, eu sabia que eu estava certa. Que nenhum outro, o Roger Abdel Só analisando a Maci, entrevista. O o Roger Roger Abdel Maci. também, eu me lembro. Quando eu quis ter filhos, eu acabei não podendo. Eu tive um paciente que chegou, olha, eu estou aqui, eu já falei com o Roger, você vem aqui, eu estou pagando a consulta. Eu falei, então você pega o seu cheque de volta, que eu não irei. O que te faz, a primeira ficar com o pé atrás é quando a esmola é muita? Santo Arrogância. desconfia? Arrogância. Arrogância. É arrogância que eu vou resolver, só eu sei. Chá comigo? Vem comigo. Isso me bate assim. Arrogância não é coisa de gente boa. É propaganda, geralmente é propaganda enganosa. E quando muita gente falando, ai, é maravilhoso, é um Deus, eu falei, gente, E não é.
Esse aí já fez a rede dele. Sim, Já fez a seita. Sim, e você nota que o perfil das pessoas que exaltam, são pessoas absolutamente influenciáveis. Que se fizer uma coisinha assim... É muito fácil ser mau caráter. Difícil é ser honesto. Muito bem, quero te agradecer, doutora. Eu A casa que é sempre agradeço. sua. Você tem outro livro que é Mentes Depressivas. Tem. Vamos marcar em breve, você vem aqui, a gente vai ter uma Vamos. conversa só sobre mentes depressivas, Vamos tá bom? lá. Quem quiser seguir a doutora, qual que é o Instagram? Instagram é Ana Beatriz 11. Muito bem, foi um prazer falar com você, tá bem? Igualmente, meu querido.